O canal Incrível Biologia apresenta O segredo invisível, que pode destruir seu corpo por dentro. Beleza, pessoal? Hoje o papo vai ser sobre lipídios. Eu sei, pode parecer um assunto meio técnico, mas calma que a gente vai descomplicar isso aqui. Os lipídios são essenciais, estão em tudo que é célula viva, e sem eles, basicamente, a vida como conhecemos não seria possível. Então, bora lá entender de uma vez por todas o que são os lipídios e qual a importância deles no nosso corpo. Lipídios. O que são e para que servem? Quando a gente fala de lipídios, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas são as gorduras, né? Aquela gordurinha no corpo que a gente tenta queimar na academia. E sim, gorduras são lipídios, mas calma lá, porque lipídio é muito mais do que isso. Eles não estão só na gordura do corpo. Esses caras estão nas membranas de todas as nossas células, atuando como uma barreira protetora. Então, dá pra dizer que eles são meio que a parede de cada célula, segurando tudo lá dentro. Tá ligado? E assim, além das gorduras, outros exemplos de lipídios são os óleos, ceras e os famigerados esteroides. Aí talvez você já tenha ouvido falar do colesterol, que também é um tipo de lipídio. Ou então dos hormônios como a testosterona e o estrogênio, produzidos nos testículos e ovários, respectivamente. Ou seja, lipídio não está só ligado à gordura corporal, ele também faz parte de várias funções superimportantes no organismo, tipo a produção desses hormônios. 2. Lipídios, um lance orgânico que não se mistura com água. Agora, algo muito curioso sobre os lipídios, eles não se dão muito bem com a água. Sabe quando você joga óleo na água e fica tudo separado? Então é por aí. Isso acontece porque os lipídios não se dissolvem na água. E essa característica é importante para entender o que faz um lipídio ser, bem, um lipídio. Todos os lipídios são macromoléculas orgânicas. E o que isso quer dizer? Basicamente que são moléculas bem grandes e que têm carbono, hidrogênio e oxigênio na composição. Essas moléculas são formadas por várias unidades menores, os famosos monômeros, que estão todos conectados ali, como se fossem pecinhas de Lego, formando algo maior. Nos lipídios, o monômero principal é o ácido graxo. Imagina uma corrente de átomos de carbono, todos em fila, e a cada carbono, você tem átomos de hidrogênio grudados. Essa é a estrutura básica de um ácido graxo. Fácil, né? Quer dizer, pelo menos até agora. 3. Ácidos graxos, saturados versus insaturados. Agora vem a parte que começa a dividir as águas, a diferença entre ácidos graxos saturados e insaturados. Esse lance é importante porque a gente ouve direto falar disso, principalmente quando se trata de alimentação. O que faz um ácido graxo ser saturado? É quando cada átomo de carbono está bem preenchido, ou seja, ele tem todas as ligações possíveis com outros carbonos e hidrogênios. É como se ele estivesse saturado de átomos de hidrogênio. E por conta dessa estrutura, os ácidos graxos saturados são mais retinhos, o que faz com que eles fiquem bem compactados. Resultado? Essas gorduras são sólidas em temperatura ambiente. Exemplos? Banha, manteiga, essas paradas. Agora, quando a gente fala de ácidos graxos insaturados, a coisa muda um pouco. Nesse caso, tem uma ou mais ligações duplas entre os carbonos. Essas ligações criam uma espécie de dobrinha na estrutura, o que impede que as moléculas fiquem muito juntinhas. Isso faz com que essas gorduras sejam líquidas em temperatura ambiente, tipo o azeite de oliva ou os óleos vegetais. E aqui vai uma dica daquelas que ajuda a não esquecer. Lembra que gordura saturada começa com S. Então, S de sólida. Gordura saturada é sólida em temperatura ambiente. Já as insaturadas com essas ligações duplas entre os carbonos, acabam formando um líquido. Simples assim. 5. E para que tudo isso serve? A essa altura, você deve estar se perguntando: tá, mas por que eu preciso saber disso tudo? Bom, os lipídios são mais do que só gordura para acumular calorias no nosso corpo. Eles têm várias funções fundamentais. Por exemplo, nas nossas membranas celulares, eles são essenciais para a integridade da célula. Sem os lipídios ali, as células simplesmente desmoronariam, por assim dizer. Outra coisa, eles são a principal fonte de energia de longo prazo. Quando a gente não tem energia suficiente vinda dos carboidratos, o corpo começa a queimar gordura, ou seja, lipídios, para continuar funcionando. Isso é o que acontece, por exemplo, quando a gente faz jejum prolongado ou uma dieta low carb. Além disso, os lipídios também são super importantes para isolar o corpo. Sabe aquela camada de gordura que ajuda a gente a não morrer de frio?
Pois é, são os lipídios atuando. Eles formam uma espécie de isolante térmico que ajuda a manter a temperatura interna do corpo estável. Ah, e claro, como já falei antes, os esteroides como o colesterol e os hormônios sexuais também são lipídios. Sem eles, nada de testosterona, estrogênio e por aí vai. 6. Saturados vs insaturados. O que escolher? Agora, vamos falar de algo que gera muita dúvida. O que é melhor, gordura saturada ou insaturada? O que a gente ouve por aí é que as gorduras saturadas são vilãs e as insaturadas são as bonzinhas. Mas a coisa não é tão simples assim não. Claro que exagerar nas gorduras saturadas, como aquelas presentes em carnes gordurosas, pode aumentar o risco de doenças cardíacas. Mas isso não quer dizer que você deva eliminá-las completamente da sua dieta. O que a ciência sugere hoje é que o equilíbrio é a chave. Gorduras insaturadas, como aquelas encontradas no azeite de oliva, no abacate e nos peixes, são ótimas para a saúde do coração. Mas as saturadas, em moderação, também têm seu papel. Até porque, como a gente já viu, elas estão em muitos alimentos que fazem parte da nossa dieta diária. Então, na dúvida, tente sempre balancear. Evitar excessos e apostar numa alimentação rica em gorduras boas, mas sem neura. O corpo precisa de todos esses tipos de lipídios para funcionar direito. 7. Resumo para fechar. O mundo dos lipídios. Então, para fechar esse assunto que pode parecer meio técnico, mas que faz toda a diferença no funcionamento do nosso corpo, os lipídios são parte fundamental de todas as células vivas, ajudando a formar a membrana celular, armazenando energia, atuando como isolantes térmicos e ajudando na produção de hormônios. Se você lembrar das diferenças entre gorduras saturadas e insaturadas, e souber escolher bem o que vai consumir, seu corpo vai te agradecer. Não precisa demonizar as gorduras saturadas, mas também não dá para sair comendo manteiga e bacon todo dia, tá ligado? Então é isso, pessoal. Agora você já entende o que são os lipídios, para que eles servem e como eles impactam o seu corpo. Pode não parecer o assunto mais empolgante do mundo, mas é fundamental para manter a saúde em dia. Agora, quando alguém falar de ácidos graxos, você já vai saber do que se trata e ainda vai poder dar aquela explicação que ninguém estava esperando. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Assim, você vai estar sempre por dentro dos conteúdos incríveis que preparamos para vocês. Até a próxima!